Aqui se encosta mais. É mais. É mais de 2 fones, né? Diferente, né? Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Paulo Roberto TV. Tô aqui com mais um craque de bola. Esse aqui é Seleção Brasileira. O nome dele é Jair Bala. É isso aí, Jair Bala, né, tem uma grande carreira, né, realmente eu sou fã particularmente aqui, eu tenho a dizer que eu sou muito fã desse cara. Eu estava na divisão de base quando vi ele jogar pelo profissional do Esporte Clube Bahia, e ele vai contar um pouco da história dele, um pouco da seleção brasileira, durante quando ele passou, e agora ele vai falar um pouco também da seleção atual. Beleza, meu irmão? Você apresenta para o pessoal aí, né, e dá um recado primeiro para a gente poder começar o nosso bate-papo. Bom dia galera, quem tá falando é Jair, né? Tem jogador, né, do Bahia. Passei 10 anos no Tricolor de Aço. Depois joguei no Vitória, Atlético, Goianiense, Bragantino. E também tive a oportunidade de jogar na Seleção Brasileira. Estamos aí nessa uma grande resenha agora com o nosso amigo Paulo Roberto. Tamo Beleza. junto. Me diga uma coisa, Jair. Da onde você é aqui de Salvador? Eu sou da Ilha de Taparica. Nasci na Ilha de Taparica, lá em Ponta de Areia. Mas hoje aqui em Salvador estou morando em Brotas. Massa. E quando foi que começou essa carreira, né? Na verdade, quando começou esse sonho de você querer se tornar um jogador de futebol? Esse aí é um sonho, né, que eu tinha, já do meu pai também, né, um sonho dele, ser um jogador, como ele era torcedor do Bahia. Então comecei nas praias da ilha de Taparica, novo. Depois de uma avaliação que aconteceu lá, com o Carlão Anunciação, aí no Vitória. Eu passei nessa avaliação, nessa peneira, e fiquei 3 meses no Vitória. Depois saí do Vitória, fui pro Bahia, ainda na base. Esses 3 meses que você passou no Vitória, qual foi que eles falaram para você não permanecer? Realmente foi eu mesmo que quis sair, né? Não era acostumado a sair da ilha. Menino só pacato, assim como um menino de interior, né? Então, eu senti saudade da minha mãe, da minha família, e aí fugi. Morava no Corsário. Essa é uma história, né, que eu sempre na reportagem que eu faço, nas matérias, eu conto sempre, né, porque precisamos contar o começo. Então, eu morava no Corsário, na saída de praia ali do Vitória, na casa do atleta, e ali eu fugi de manhã cedo, fui embora para a ilha. Ah, show de bola. Se vocês estiverem ouvindo a zoada, é o rapaz que cortando a grama aqui do lado. Espero que não esteja atrapalhando o vídeo. O microfone está bem próximo da gente. E vamos continuar nosso bate-papo. E aí depois você foi para o Esporte Clube Bahia. Você lembra qual é a idade? Eu fui em 97, né? Tinha 15 anos. 15 anos. E quem era o técnico lá quando você chegou? Quando eu cheguei era o Delmar Santana e o Nelson Góes. E aí fomos campeão, né? Cheguei no infantil do Bahia nesse tempo. E fomos campeão em um gol relâmpago que eu fiz. Em 10 segundos, em Pituaçu, fomos campeão baiano de infantil. Massa, show de bola. E aí no Bahia você foi com 15 anos de idade, não é isso? 15 anos. 15 anos. E aí você ficou até qual idade você subiu profissional? Eu fiquei na base, mais ou menos. Tem uns que sobe com 17, outros sobe 18, sobe 19. Sim, sim. Tava naquele tempo, né, em 97, em 98 fui pro juvenil. E no juvenil o Evaristo de Macedo, ele já sempre puxava para o treinador profissional. Aí era eu e o Daniel Alves, né? A gente ficava junto, ele puxava sempre coletivo. Então subi profissional, passei por Júnior, né, com o Marcelo Chamusca. Depois fiquei fixo no profissional lá em 2000, 2001. Aí eu já estava treinando direto com o profissional. Mas subi, tinha mais ou menos 18 anos, 17 a 18 anos.
Legal. E você lembra qual estreia, qual time que você fez a estreia? Lembro sim. Essa aí a gente não pode esquecer, né? Eu lembro até que o Bebeto Campos, que é um grande amigo, sou fãzaço do Bebeto. Um Bebeto tinha tomado o terceiro cartão amarelo. O Mantena, que também fazia a posição de volante, machucou. E o Ramalho, também que jogava nesse tempo, o Ramalho também machucou o tornozelo. Então, o Candinho já não era mais o Evaristo, era o Candinho O Candinho estava não, treinador do Bahia nesse tempo. E o Candinho me puxou, me colocou já para fazer os treinamentos coletivos lá no Fazendão. Eu fui muito bem. Aí eu fiz minha estreia lá no Maracanã contra o Flamengo, né? Empatamos 1-1, eu fui destaque desse jogo. E dali para depois não saí mais do time. Fiquei de titular sempre. E que estreia, viu? Estreia logo contra o Flamengo, lá no Maracanã. Não é para qualquer um jogar bem também, não é? Realmente, eu vi os vídeos, né? Você mandou para mim que eu vou postar também para vocês observarem. Tem muita qualidade, né? Fez muito gol de fora da área. É uma especialidade sua, né? Até que naquele tempo eu lembro, né, que meu pai falava, tem que chutar mais, né? Porque nosso pai motivador, né? E isso é nosso fã número 1, né? Sem dúvida. Então eu pegava a bola, como eu jogava de volante, eu passava mais a bola, colocava os atacantes, fazia aquele homem, o segundo volante, né? Ia lá. Mas aí ele começava a falar comigo, você tem que chutar. E eu comecei a chutar de fora da área e fiz muitos gols, né? Contra Flamengo, contra Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio. E eu tive a oportunidade de fazer muitos gols contra essas equipes. Show de bola. Equipe grande, equipe de primeira divisão. Né? E como é que foi essa sua convocação, né, para a seleção brasileira? Como é que você já esperava ou foi algo surpresa assim? Depois eu quero saber também como foi. Você conta para sua mãe, seu pai, quando eles souberam. Eu quero ver a reação, lembrar um pouco da reação deles, né? Isso é bacana. Em 2002, né? 2012, quando eu comecei a jogar titular, né, no Bahia, eu fui muito bem nesse campeonato de 2002. Tinha também um time que era muito bom, era o Emerson, goleiro, Daniel Alves, Valdomiro, Marcelo Souza. Lateral esquerdo era o Calixto. E vinha no meio eu, Bebeto Campos e Ramalho. E tinha o Geraldo também, o meia. E na frente, 2 matadores, né? Nonato e Robigol. Bem demais. Fui bem demais nesse ano, de 2002. E fui convocado pelo Ricardo Gomes para a seleção. Eu estava na ilha, de férias. E aí... Mande a foto, viu? Manda a foto para a gente postar aqui para a galera ver. Então, alguém me ligou, né? Daqui de Salvador. Já deu uma olhada aí na televisão que tá passando o seu nome aí, você foi convocado na seleção. Então, aí eu avisei a meu pai e a minha mãe, né, lá na ilha, e aí eles ficaram muito felizes, né? Foi uma festa ali, porque é nosso sonho, né? Chegar a uma seleção brasileira. E quando você chegou lá na ilha, tinha a bandeira do Brasil, tinha alguma coisa pintada, assim, da cor da seleção brasileira? Porque eu lembro que quando minha estreia no profissional, o Bahia, quando eu fiz o gol, no outro dia, né, tinha bandeirola, tinha uma placa que eles fizeram, né, a rua pintada, foi muito massa, muito massa. Até hoje eu tenho uma foto aí, que saiu no jornal e tudo, foi bacana. Sim, quando eu fui para o aeroporto, né, para viajar lá para a Granja, e lá viajamos para o Catar, né, que o campeonato foi o pré-olímpico, lá no Catar. Então, desde no aeroporto, a galera da ilha apareceram lá, né, e apareceu com bandeira, e a imprensa estava lá. E quando eu retornei da seleção, também já estava tudo armado lá na ilha, bandeira, meu nome. Foi muito gratificante, né? Massa, massa. Vou dar uma pausa aqui só para ver como vai ficar o vídeo.